Oi, meu nome é Pedro, ou Pedrinho para os mais íntimos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco de um relato recente da minha vida, que foi meu pedido de demissão, que para mim foi um grande evento, pode não ser para algumas pessoas, mas para mim foi, e também falar sobre o burnout, que foi o que me causou é, fazer esse pedido, falar um pouco sobre a sociedade, sobre o mundo atual que vivemos, e a minha opinião sobre isso. É, eu tenho 27 anos, eu sou um engenheiro formado pela UNB, Universidade de Brasília. É, eu sou formado em Engenharia de Redes de Comunicação, é um curso da TI, né, como as pessoas chamam. É, e nesse trabalho, nesse meu último trabalho, né, eu já fiz vários estágios, vários projetos. Nesse meu último trabalho eu comecei como estagiário e fui efetivado para analista pleno, direto. É, Depois eu fui promovido para analista sênior e depois para especialista, né? Que é basicamente o topo de onde você consegue chegar na carreira técnica, né? É, Enfim, dá pra. Tem outras opções, mas assim, o básico da carreira da ladeira corporativa é você chegar no nível de especialista. Se você quiser seguir um cargo técnico e não um cargo de gerenciamento de pessoas, né? Então, eu concluí esse objetivo, que, assim, é, eu achei que ia demorar muito mais para conseguir. Em menos de 5 anos, em 4 anos e pouco, eu conquistei esse objetivo. E para a maioria das pessoas isso seria uma felicidade imensa e um mérito muito grande, enquanto que para mim não foi nem perto disso. É, eu vou tentar dar um pouco de contexto da minha vida e um pouco de contexto sobre o que eu venho pensando ultimamente para explicar esse momento atual, mas em meados de 2024, ali no final de 2023, eu tive meu lado de autista, nível 1 de suporte. Não vou discutir aqui sobre as polêmicas sobre autismo e nem das minhas dúvidas sobre ser autista, porque esse é um tema super complexo e delicado, mas tem muito conteúdo sobre isso aí na internet, então quem quiser ver, enfim, tem conteúdo demais. Mas basicamente, eu sempre fui muito perfeccionista, sempre tive muita dificuldade também de lidar socialmente. Então, eu, apesar de ser uma pessoa que eu gosto muito de conversar, eu gosto muito, talvez seja uma das minhas atividades favoritas. É, eu nunca tive boas habilidades sociais, então, até chegar no ponto de conversar com alguém, você tem que passar por muitas etapas. Você tem que chegar na pessoa, você tem que parecer uma pessoa interessante, você não pode parecer esquisito, é, enfim, demonstrar emoções no seu rosto e tal. Sempre tive muita dificuldade com isso. Quando era criança, eu treinava meu sorriso e coisas do tipo. Enfim, eu não vou me aproveitar, aprofundar tanto nesse assunto, mas há 2 anos atrás eu descobri que eu era autista e muita coisa na minha cabeça começou a fazer sentido. Eu sempre fui muito dedicado, eu sempre fui o melhor aluno da turma, eu sempre fui muito rigoroso com as regras que eu mesmo me imponho e com as regras que a sociedade me impõe também. É, e isso para mim sempre foi natural. Sempre foi algo que eu fazia naturalmente, sem pensar, e aos poucos, com uma maturidade crescendo, eu comecei a perceber o quanto isso me faz mal e o quanto é difícil de mudar, né? Então, eu sempre me esforcei muito nos estudos, no trabalho, talvez como uma forma de tentar impressionar as pessoas e receber algum tipo de validação externa, que eu descobri na terapia, fazendo muitos anos de terapia, eu já provavelmente estou no meu terceiro ano de terapia, de que é algo muito importante para mim, porque eu dependo muito da opinião das pessoas. Por ter me isolado muito, assim, durante a infância e adolescência e ter me minimizado, assim, em relação às outras pessoas, eu tenho muito essa necessidade de validação externa. E é algo que você acaba perseguindo também na sua carreira, né? Então, eu fui promovido várias vezes no meu emprego e para a maioria das pessoas isso seria incrível. E para mim foi muito estranho, porque quando eu consegui essas promoções e eu cheguei nesse nível de, enfim, responsabilidade e poder dentro da empresa e também de ganhar um salário muito maior, eu simplesmente não senti nada. Eu esperava, eu queria muito essas promoções e quando eu consegui eu não senti nada.
E nesses momentos eu já sentia que tinha algo errado. É, eu me dedicava muito, muito mais do que me cobravam. É, eu dei muita sorte de ter um time e um chefe muito bons, mas eu sempre me cobrei muito mais do que as outras pessoas me cobravam. Então eu trabalhava muito além do tempo necessário, eu me preocupava muito mais do que o necessário, e isso foi gerando um ciclo de estresse e ansiedade muito grande. Falando especificamente sobre ansiedade, eu acho que eu sinto ansiedade desde sempre. E minha ansiedade sempre foi relativamente alta. É, não sei dizer exatamente de onde vem ou por quê, mas eu sinto que é muito pelo meu isolamento, pelas coisas que eu queria, por exemplo, ter mais amigos, conversar com mais pessoas. Enfim, eu queria participar um pouco mais da sociedade, sempre quis, mas eu não conseguia. Então, isso me causava muita tristeza e ansiedade quando eu tinha que entrar nesse meio, né? Então, minha vida sempre foi muito complicada, assim, na questão de, tipo, sair, ir pra festas, ir pra conhecer pessoas e não sei o que. Eu sempre odiei muito, porque me causava muita ansiedade. E aí chegou num ponto da minha vida que eu simplesmente sentia ansiedade sempre. Todos os dias, minha ansiedade basal, né? Minha ansiedade natural já é muito alta. É, E eu só fui levando, porque eu achava que era natural, achava que todo mundo sentia isso. Na faculdade com certeza piorou, porque você acaba tendo muito mais responsabilidade, você tem que estudar, são coisas difíceis e blá blá blá. E só vai piorando. No começo da vida adulta, quando eu comecei a trabalhar, um ano antes de terminar a faculdade, eu já comecei a trabalhar 40 horas, um emprego CLT normal, já tinha sido efetivado, eu comecei a me matar de trabalho. E eu comecei a ganhar responsabilidade dentro do trabalho, mesmo sem ter pedido. Eu fui entregando bem meu trabalho e fui aumentando minha responsabilidade. E naturalmente chegou num ponto em que eu já tinha responsabilidade muito mais do que eu queria ter. E isso só fazia minha ansiedade aumentar. E a minha ansiedade aumentou, e eu lidava com os problemas e com as demandas e com os prazos definidos com uma adrenalina. Chegava esse momento, eu tinha um pico de adrenalina, eu focava muito, fazia tudo de uma vez, sem dormir, sem comer, sem, enfim, sem fazer nada. E aí depois que essa adrenalina baixava, que eu já tinha resolvido tudo, a ansiedade subia. E cada vez ia subindo mais, e cada vez ia subindo mais, e cada vez ia subindo mais, até que um pouco mais de um ano atrás, eu chegou num ponto em que eu basicamente não conseguia sair de casa. Eu não conseguia ir no mercado, a minha ansiedade geral estava muito alta e a ansiedade social pior ainda. Então eu não conseguia mais sair sozinho, não conseguia ir no mercado, eu não conseguia passear com o cachorro, porque o cachorro latia muito, fazia muito barulho, brigava com todos os cachorros e eu simplesmente não conseguia. É, Felizmente eu tive o apoio da minha esposa nessa época, que foi muito importante pra mim, porque se eu tivesse sozinho eu não teria dado conta. A gente já tá morando junto há mais de 4 anos. Bem, assim, a gente foi morar junto quando eu consegui ser efetivado nesse emprego. Foi até um pouco imprudente, mas deu tudo certo. E a gente tem morado junto esse tempo todo e ela me ajuda muito. Ela é a única pessoa assim que me entende de verdade, porque pra ela eu posso contar o que eu quiser. E mas enfim, eu tive. Meu gato tá fazendo cocô do meu lado, olha só. Espero que não faça muito barulho. Mas chegou nesse ponto que minha ansiedade já estava tão alta que, sei lá, quando eu passeava com o cachorro, eu tinha inícios de crise de pânico, assim. E eu ficava meio persecutória. Aí nesse dia eu falei, não, eu tenho que ir no psiquiatra porque eu não aguento mais. E aí começou uma batalha eterna com o psiquiatra de tomar remédios e testar remédios e nada adiantar. Eu atualmente estou no quinto remédio já, remédio psiquiátrico para ansiedade e depressão, e eu simplesmente não vejo diferença nenhuma. E o trabalho continua. Você não pode parar de trabalhar só porque você está mal. Você tem que pagar as contas, você tem que pagar aluguel que hoje em dia é muito caro, você tem que pagar a comida que hoje em dia é muito caro, você tem que, enfim, fazer. Você tem muitas responsabilidades como um adulto. É, eu não tenho filho, graças a Deus, porque se eu tivesse um filho seria 20 vezes mais difícil. E eu não tenho um filho por consciência mesmo, por responsabilidade, por noção
de não ser tão fácil tomar a decisão de trazer alguém para um mundo que nem eu mesmo não tô aguentando e não tô dando conta. É, então, eu me perdi um pouco, mas... Bom, falando sobre essa questão, minha ansiedade chegou num ponto muito alto e nem os remédios funcionavam, exercício não funcionava, dieta não funcionava, eu tentei fazer de tudo e nada funcionava. E, e aí, enquanto tudo isso, eu tinha que continuar trabalhando. Eu trabalhei nessa empresa desde sempre em home office, porque eu fui efetivado nela já na pandemia. Então, eu basicamente parei de ver pessoas. Hoje em dia eu sei a falta que isso faz, mas o home office também tem suas várias qualidades, né? É, mas enfim, pra mim me fez mal por todo o meu contexto. E, enfim, a ansiedade foi aumentando, 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 e eu aguentando calado pela força de vontade, pra não querer decepcionar ninguém. É, a minha ansiedade social e enfim, minhas necessidades sociais me fizeram sempre buscar validação externa. Então, eu sempre quis buscar pelo mérito, enfim, eu queria sempre me mostrar um vencedor, assim, para as pessoas, para ser mais bem visto. Eu sempre me senti muito invisível, assim, tipo... É até meio que engraçado, assim, que, tipo, realmente parece que eu sou invisível, parece que as pessoas não me veem. Eu sinto muito isso e ninguém consegue entender, assim. Que, tipo, eu chego num lugar, eu começo a falar e as pessoas não olham pra mim. E... Ou, sei lá, tipo, eu tô em algum lugar, assim, e as pessoas esbarram em mim, porque parece que elas realmente não me veem. O que, sei lá, eu acho muito bizarro, porque eu presto atenção em tudo, eu sou muito observador e as outras pessoas aparentemente não se importam com isso. Enfim, isso aí é um adendo. Mas eu tive um crescimento, assim, tipo, eu sempre quis é, me tornar melhor nessa questão social e eu me esforcei muito durante muitos anos. E quando eu recebi o diagnóstico de autismo, tudo fez sentido, né? É, até ansiedade, até isolamento social, até tudo mais. Mas saber disso não resolve nada. E no meu emprego eu continuei me esforçando o máximo para conseguir ser reconhecido e também porque eu gostava, eu gosto do meu emprego. Mas eu acho que a ansiedade que eu tinha para entregar resultados e o ambiente que eu estava do meu trabalho, que apesar de eu ter um time muito bom, um chefe muito bom, o restante da empresa eu não consigo lidar. As empresas, e hoje em dia eu percebo isso no mundo no geral, e não só nas empresas, a urgência é muito grande. De tudo é urgente, tudo é urgente, tudo é emergencial, tudo vai acabar o mundo, os clientes vão desistir, todo mundo vai passar fome e morrer. Mas a vida real não é assim, nem tudo é urgente, inclusive há poucas coisas que eu já tive urgência no trabalho de fato eram urgentes, quase nada. Eu sou uma pessoa sensível, muito empática. Então, essas urgências que o pessoal criava na cabeça deles me impactavam muito. E chegou e eu fui acumulando isso durante os anos, cada vez mais com mais responsabilidade, cada vez mais me sentindo cobrado porque eu ganhava um salário alto, porque eu fui promovido, e cada vez mais as pessoas com urgência e cada vez mais com mais trabalho. E aí chegou num ponto que eu já não aguentava mais. E depois desse ponto eu ainda aguentei mais um ano. E há poucas semanas atrás eu cheguei em um nível em que eu simplesmente não conseguia mais abrir meu notebook e digitar código, que seria meu dia a dia no trabalho. Eu abri o notebook e eu tinha muita ansiedade, já tive muitas crises de ansiedade, e eu simplesmente não conseguia fazer nada. E aí eu comecei a me sentir mal por não conseguir fazer nada. Eu me sentia mal também quando eu fazia as coisas e eu achava que não estava fazendo bem feito. O autismo me trouxe muito perfeccionismo. É, e infelizmente o perfeccionismo é uma das minhas piores fraquezas, algo que eu odeio muito e que me faz muito mal. E enquanto eu conseguia sim entregar as coisas muito boas e sempre fui bem colocado nos trabalhos, eu simplesmente odiava isso, porque isso me causava muito estresse. E as pessoas não viam esse estresse, porque eu botava a máscara de que estava tudo bem e as pessoas acreditavam. E do nada.
do nada, assim, chegou num ponto que eu simplesmente não conseguia mais. É, eu acho que eu deixei muitos detalhes de fora porque esse é meu primeiro vídeo e não tem roteiro, mas já chegou em muitos momentos que eu queria simplesmente ficar doente, ser atropelado, que um carro viesse na minha casa e me atropelasse, só pra eu não ter que trabalhar, porque eu simplesmente não aguentava mais. E olha que, de certa forma, meu trabalho é tranquilo. Eu fico no computador, digitando código, nem sempre tem demanda, nem sempre tem prazo. Então, assim, meu chefe não me cobrava, meu chefe até mandava eu trabalhar menos e eu ignorava ele, porque eu sempre quis ser o mais competente, ser o melhor e o que entrega melhor, não pelos outros, não pela competição, mas por mim. Eu queria ser visto, eu queria ter essa validação externa. E e chegou num ponto que combinou. Não aguentei mais. Eu simplesmente cheguei pra minha esposa e falei, vamos demitir. Não aguento mais. E eu já tinha falado isso muitas vezes antes, mas eu acabei aguentando pela força de vontade, pela pressão da sociedade, de você ter que ter um emprego, de você ter que ganhar dinheiro, de você ter que cada vez ganhar mais dinheiro e cada vez mais impressionar mais as outras pessoas. Pra quê? Pra que você quer impressionar as outras pessoas? Elas não estão na sua casa, elas não estão vivendo sua vida. Eu nem saía de casa, então assim, ninguém nem via a minha vida. Então que diferença fazia eu impressionar as outras pessoas? Pra quê? Ninguém nem falava comigo. Eu achava que depois que eu me formasse em engenharia, eu seria muito bem visto pela sociedade. E foi um sonho, né, algo que obviamente não aconteceu. Né? Se você tem essa expectativa, não tem. Nada mudou. Ninguém nunca nem me perguntou se eu sou engenheiro, no que eu sou formado, enfim, ninguém se importa no final. Só se importa se você, sei lá, tem dinheiro e mostra que tem. Porque se você tem e também não mostra, foda-se também. É, então, eu acho que esse início da vida adulta, principalmente quando você é um jovem adulto, você tem muita coisa na sua cabeça que outras pessoas botaram na sua cabeça, muitos sonhos, muitos objetivos que não são seus, que você ouviu de outras pessoas e você foi, de certa forma, influenciado a acreditar nisso. E as pessoas vendem, né, essas ideias e essas mentiras, eu diria, como verdades absolutas. E pra mim, não acho que eu sou uma pessoa tão influenciável. Eu acho que eu sou uma pessoa crítica, mas quando você passa a sua vida inteira ouvindo isso de todos os lados, não dá pra te culpar também, né? Tipo, se você só escuta isso na sua vida, você não consegue. é, se você for contra, você tá indo contra o mundo, né? É, hoje, como adulto, é muito mais fácil ir contra o mundo. Você consegue criar suas próprias decisões, você tem a sua própria vida, seu próprio dinheiro, você faz o que você quiser. Mas antigamente não era. E essa história te cria traumas, te cria, enfim, muitas ideias na sua cabeça que é difícil de tirar. E é nesse estágio que eu tô. Eu eu sempre, de tudo que eu falei que eu tenho muita ansiedade social, então, assim, pedir demissão é uma das coisas que mais sempre me deu medo. Eu já tive que pedir algumas vezes do estágio e tal. E dessa vez foi muito difícil, porque eu gostava muito do meu time, eu gostava do meu trabalho. Mas eu simplesmente não aguentava mais o estresse. E eu batalhei muito porque eu achava que o meu trabalho era muito fácil. Muito fácil. Eu ganhava muito dinheiro. E ganhava dinheiro fácil. Só pra vocês terem ideia, o meu último salário era 12 mil. E assim, sendo bem sincero, tendo em vista a realidade do brasileiro e a minha idade e tudo mais, é um salário muito bom. Várias pessoas vão falar que é pouco, mas pra mim é mais do que eu achava que ia ganhar nessa idade. Eu achava que ia demorar muito mais pra chegar nesse estágio. E eu me tornei especialista em menos de 4 anos, 4 5 anos. E eu meio que alcancei o objetivo que eu tinha. E quando eu alcancei, o que eu tinha pra fazer? Nada, não tinha objetivo. E eu venho percebendo nos últimos anos que eu simplesmente só estava deixando os dias passarem. E os dias só iam passando e passando e passando. E eu sempre me perguntava: pra que eu vou acordar amanhã? Só pra mais um dia passar? Só pra mais um dia eu ficar infeliz no trabalho? Só pra, enfim, impressionar alguém que nem vive minha vida, que nem sabe o que está acontecendo? E foi isso que aconteceu durante muitos anos. Eu falava e falo muito na terapia de que nos últimos anos eu simplesmente sentia que eu não vivia. Porque eu não vivia mesmo. Eu acordava, trabalhava, parava de trabalhar
e tentava achar alguma coisa para distrair minha mente dos meus pensamentos. Então eu jogava algum jogo que eu nem estava interessado só para gastar meu tempo. E eu ainda estou um pouco nessa fase. Eu já procurei muitas coisas para tentar aliviar essa minha dor. Então, meditação tem me ajudado muito. Eu sempre gostei muito de física, então também estudar sobre o universo, estudar física quântica, não de forma teórica, assim, de forma bem leiga mesmo, mas tem me ajudado muito. Eu cheguei nessa decisão final de pedir demissão tem poucas semanas e eu ainda nem estou de fato desempregado porque o meu chefe pediu para eu pedir atestado licença por burnout e é o que eu vou tentar. Eu acho que não vai resolver nada. Eu acho que eu vou acabar voltando para o mesmo ambiente e vai me dar. Eu vou acabar no mesmo problema. Mas vamos guardar um pouco mais de dinheiro, né? A gente vive num mundo capitalista e dinheiro é importante e se meu chefe tá de boa com isso, então eu tô de boa também. Se ele quer me dar dinheiro e eu não fazer nada, então beleza. Então é isso. Eu acho que em breve eu vou entrar numa fase de me conhecer de verdade, porque, sendo bem sincero, desde que eu nasci, ou desde que eu comecei a estudar, mesmo desde criança, eu nunca tive tempo de parar e viver a vida. É, Tá, vamos ser menos exagerado. Desde que eu tive mais independência, sim, desde, sei lá, meus 18 anos, eu já tenho 27, né? Então, 9 anos atrás. Desde que eu comecei a ter um pouco mais de independência, eu acho que eu nunca parei. Eu acho que eu fui vivendo e vivendo e vivendo e fazendo coisas e tentando ser o melhor de mim, tentando conquistar e tentando ganhar dinheiro e tentando impressionar os outros. Eu simplesmente nunca parei. Eu sempre falei que na faculdade os piores momentos que eu tinha eram as férias. E as férias na faculdade que eu fazia, as férias de início de ano era tipo 2 a 3 meses. E eram os piores momentos da minha vida. Porque eu simplesmente não tinha nada para fazer. Não tinha trabalho, não tinha dever, não tinha nada. E eu, como uma pessoa muito dedicada para cumprir as coisas e fazer bem feito e impressionar as outras pessoas, esse momento para mim era horrível, porque não tinha o que fazer. E e eu ficava sozinho com meus pensamentos, e os meus pensamentos sempre viveram soltos na minha cabeça o tempo todo. Eu tô sempre pensando e tô sempre refletindo. Isso não é bom. Você aprende muito na meditação que a divisão entre o que é o eu de verdade, quem eu sou de verdade, e o meu ego, né? Que são os meus pensamentos, que muitas vezes não tá pensando nada de novo. Eu já vi alguém falando que seus pensamentos de hoje são basicamente 70% são repetições do que você pensou ontem. Então você fica num ciclo de pensamento infinito que não leva a lugar nenhum, que não te traz melhorias na sua vida e você só fica nesse loop infinito. Isso causa ansiedade, isso causa depressão. E eu acho que o meu quadro clínico pode ser classificado como distimia, né? É uma depressão não tão explosiva, mas de longa duração, muitos anos, né? Então eu já sinto isso praticamente desde que eu saí da faculdade. Porque eu realmente não tive descanso, eu já estava trabalhando nesse emprego antes mesmo de eu terminar a faculdade. E aí eu consegui, consegui, né, a que custo, mas eu consegui fazer meu TCC enquanto eu trabalhava 40 horas, e nesse último semestre eu peguei o máximo de créditos, ou basicamente o máximo de carga horária na faculdade, enquanto eu fazia o TCC, enquanto eu trabalhava 40 horas. Então eu não vivia. Tinha dia que eu nem almoçava para conseguir fazer tudo. E eu acho que foi aí que começou, sendo bem sincero. Desde que eu comecei a fazer meu TCC, eu acho que foi aí que começou o ciclo, e daí pra frente só foi acumulando e piorando. E eu esperei até o último segundo, até a minha última explosão final, antes de surtar de vez para realmente tomar uma decisão que eu já sabia há muito tempo que eu tinha que tomar, e eu só não tinha coragem para isso. E, e eu acho que muitas coisas na vida a gente sabe o que a gente quer, e a gente sabe qual vai ser a melhor decisão pra gente, e a gente só não tem coragem. E muitas vezes a gente não tem coragem porque a gente é covarde, e sim porque existe uma pressão da sociedade.
e dos nossos pais e dos nossos amigos e de todo mundo ao nosso redor que cobra a gente o tempo todo, até subconscientemente. A gente é cobrado e a gente cresceu no meio desse sistema capitalista desgraçado. E é isso. E a gente se tornou esse tipo de pessoa e agora a gente tem que correr atrás de viver as nossas vidas, né? Eu sei que não é todo mundo assim, eu sei que nem todo mundo passa pelo que eu passei, que bom. Eu espero que cada vez menos as pessoas passem por isso, mas eu tô percebendo que é algo muito mais comum, e que está se tornando muito mais comum cada dia que se passa. Eu, inclusive, percebi algo muito curioso. Eu sou muito observador. É, tem uma possibilidade de eu ser altas habilidades. Eu já vi, inclusive, pessoas falando sobre autismo, que uma pouca porcentagem dos autistas tem altas habilidades, né? E os autistas que não têm, eles sofrem muito mais do que eu sofri também, né? Porque muita gente não consegue emprego, não consegue estudar, não consegue, enfim, ser inteligente. Eu discordo completamente dessa palavra inteligente. As pessoas sempre falaram que eu era muito inteligente porque eu sempre fui o melhor da turma, eu sempre tirei notas altas e tudo mais. E eu não considero isso inteligência, sendo bem sincero, porque pra mim isso nada mais é do que decorar e praticar. Se você tem uma memória boa, você é inteligente. Pra mim isso não faz o menor sentido. Para mim inteligência é você ter um pensamento crítico, é você entender a base de alguma coisa e conseguir formular seus próprios pensamentos a partir disso, né? E muita parte do estudo é isso também, né? Às vezes você consegue aprender o básico ali e você consegue achar a resposta de outra coisa com base nessa base. Então, pra mim, isso é ser inteligente. Eu não me considero tão inteligente assim. Eu acho que eu não sou tão burro a ponto de gostar da Virgínia e apostar no Tigrinho, mas eu também não me acho inteligente ao ponto de, né, enfim, ser dessa forma que eu aspiro ser. Eu gosto de ser uma pessoa crítica e gosto de ter meus próprios pensamentos, e eu acho que isso faz falta no mundo atualmente também. É, e eu não sei mais muito o que falar, mas esse momento da minha vida é muito simples de falar em um vídeo, não tem como trazer a dor acumulada que eu senti durante todos esses anos de ficar preso no meu quarto, trabalhando, dormindo, trabalhando, dormindo, trabalhando, dormindo, não dando atenção direito para minha esposa, para minha família, para o meu cachorro, para as minhas gatinhas. E eu, sinceramente, me arrependo muito de tudo isso, mas ao mesmo tempo não me arrependo tanto porque foi um ensinamento muito grande na minha vida. E a partir de agora eu quero seguir uma nova jornada, a famosa jornada de autoconhecimento, que infelizmente foi banalizada nesse termo, mas é basicamente isso mesmo. De, enfim, eu quis trazer esse relato que provavelmente ninguém vai ouvir, mas se alguém ouvir talvez ajude. Eu não acho que relatos tipo esse mudam a cabeça de alguém ou são alguma etapa, enfim, para você ter uma vida perfeita, nem é uma solução para nada, mas como no meu caso e pode ser o caso de outras pessoas, simplesmente me ajudou bastante a tomar a decisão que eu não tinha coragem. E quando eu comecei a ouvir o relato de outras pessoas que passaram por situações similares de burnout e depressão, eu me senti muito mais corajoso para fazer. E eu falei, cara, as pessoas passaram por isso e pediram demissão e olha como a vida delas tá muito melhor. E eu sabia que a minha ia ficar. Eu sei que a minha vai ficar, porque eu ainda estou no começo desse processo. Mas é isso, eu sempre soube a decisão correta e eu só nunca tive coragem de tê-la. E eu acho que é isso, eu acho que eu tenho muito mais coisa para falar e debater sobre o capitalismo, sobre o universo, sobre o que o mundo está se tornando. Eu não sei se eu comentei isso, eu acho que eu ia comentar e eu acabei mudando de assunto, mas eu percebi que desde que eu me mudei para cá, para o lugar onde eu estou atualmente, quando eu passava com o cachorro, eu sempre. As outras pessoas que estavam passando o cachorro sempre paravam para falar comigo. E os cachorros brincavam e tudo mais. Nesse último ano eu percebi muito claramente, que as pessoas simplesmente não param mais para falar. E não param mais para os cachorros interagirem.
eu vejo as pessoas vindo na minha direção e elas simplesmente saem. E eu também faço isso com as outras pessoas, porque meu cachorro é reativo. E ele ficou reativo com o tempo, ela não era assim. É, e eu percebo que é algo global, essa solidão, esse burnout, essa individualização, em que cada um tem que lutar suas próprias batalhas sozinho, tem que lidar com seus próprios demônios sozinho, tem que conquistar o mundo sozinho, tem que ganhar seu dinheiro sozinho, tem que fazer tudo sozinho. E eu acho que é isso que está culminando nesse colapso da sociedade e, e das pessoas simplesmente esquecerem que a sociedade, na verdade, é uma comunidade, né? Tá todo mundo relacionado e o que o certo era todo mundo ajudar todo mundo, né? Não necessariamente diretamente pegando na mão dos outros, mas como a sociedade mesmo, tendo carinho, afeto, entendendo o lado do outro, e tudo mais. Todo esse papo tilelê e comunista que, enfim, eu concordo, porque eu já pensei muito sobre isso e pra mim é a única coisa que faz sentido. E no fim é isso. Se por acaso alguém ouviu até aqui e se identificou, que triste, ou que bom, não sei. Espero que tenha te ajudado em algo. Não sei se eu vou excluir esse vídeo ou não, porque eu acho que eu me perdi completamente nos assuntos. Eu não tô acostumado a gravar vídeos e também a falar tanto tempo assim. Minha garganta já até tá doendo. E eu acho que é isso. Eu gosto desse tipo de relato e eu fiz o meu próprio. Se alguém quiser conversar, é isso aí. Vamos conversar. Então até mais e boa vida aí pra vocês.